Olá, boa noite a todos vocês que estiverem ao vivo, quem estiver no link. Hoje a gente vai iniciar Deuteronômio capítulo 27, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá fazer nossa oração. A gente está quase acabando, falta pouco para a gente acabar. E a gente vai acompanhar né, Deus obviamente está ainda instruindo a Moisés para poder passar para o povo, ok? Lembrando que Moisés não está mais na função que ele tinha antes, como líder do povo de Israel e tudo mais, ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui. Obrigada por todos os dias, Senhor, quando paramos todas as nossas coisas no nosso dia para alimentar nosso espírito. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos leva nos caminhos corretos. E quando nós escolhemos os errados ou vamos para os caminhos errados, Senhor, é a tua mão que nos resgata. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada porque temos o seu nome para clamar. Obrigada porque nós temos o privilégio de te chamar de Pai, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo sacrifício que foi feito por nós. Obrigada, Jesus, por ter levado os nossos pecados, doenças, todos naquela cruz, com tanta dor, Senhor, mas com tanto amor que o Senhor tem por nós, com tanto perdão para ser dado a nós, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque não tem, Senhor, palavras o suficiente para mostrar nosso amor por Ti e principalmente o seu amor por nós. Não sabemos contar esse amor, Senhor, não sabemos explicar esse amor que passa de dia após dia com tanta graça. Com tanto amor, Senhor, com tanta misericórdia. Obrigada, Senhor, por olhar por nós com seu olhar tão amoroso. Obrigada, meu Deus, por não nos julgar com os olhos do mundo, mas com os olhos através de Cristo. Obrigada por essa oportunidade, meu Deus. Obrigada pela sua piedade com todos nós que cremos em Ti. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor ponha as suas palavras corretas, Senhor, na minha boca, que o Espírito Santo me guie, que tudo aquilo que for nos mostrado, Jesus, que o Senhor faça com que eu possa explicar e fazer da forma com que o Senhor mandar. Que o Senhor nos livre das distrações, nos dê uma boa live, nos dê uma boa live. Eu consagro a Ti, Jesus, esse momento. Obrigado pela Sua presença. Obrigada por estar aqui, Pai. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Bom, vamos lá então. Vamos fazer capítulo 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos dessa lei, quando atravessarem o rio, para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, com uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, seu Deus. Desculpa, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas, desculpa, de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor seu Deus, usando pedras inteiras e sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocausto ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: Faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou um povo do Senhor, seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gad, Azer e Zebulon, e Dan e Naftali, desculpa, ficarão ao monte Ebal, no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição.
Então os levitas dirão em voz alta para todo o povo de Israel: Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Vocês veem aqui que uma causa dessa não é esquecida. Algo que Deus está fazendo ali para eles nesse momento em que eles estão indo para a terra, chegaram na turma, o que Deus foca é como é que diz? A, não é distração, é a saída não, é o contorno que eles fazem, eu não esqueci a palavra agora, mas é esse contorno que eles fazem especificamente, né? O que Deus está mostrando, o que ele está dizendo aqui, é que todos aqueles que tentarem percorrer por um outro caminho, né? Aqueles que tentarem ir para uma outra direção e fazer escondido aquilo que Deus está mandando não fazer, que é detestável a Deus, vai ter consequência. Então, olha só como todas as ordens, leis e tudo que está vindo é sempre Deus tentando não divergir, obrigada, Senhor, divergir a palavra, divergir as pessoas do que ele pede, o que ele quer. Então, uma coisa que é interessante ver é que ele está focado, ele está, né, de fato ali mostrando algo muito importante. Ele podia fazer muitas outras coisas, mas ele escolheu os específicos para falar. E ele, primeiro de todos, vem com aquele que pode desviar. Outra palavra, obrigada. Ou desviar as pessoas de terem só Ele como o seu Deus, o seu Senhor, né? Aqueles corações que se desviam, aqueles desviados que poderiam estar passando, por exemplo, por momentos X, Y, Z na vida e esculpiriam outros deuses. E fariam outras imagens, e levaria a fé deles ou a obediência deles para outro tipo de fé, para outro. Então Deus está deixando isso muito claro. Ele deu duas direções para duas partes das tribos e chamou os levitas para falar com todos primeiro. E a primeira coisa que ele fala é: maldito, de maldição, maldito aquele que esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Não é fazer o ídolo, ah, não, tá, mas ele está falando só assim, de levantar o ídolo em segredo. Não, não. De fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. Não tem como ser mais claro, não tem como ser mais explícito, não tem como entender mais do que. Não importa a desculpa que o ser humano invente, não importa as razões que o ser humano invente, não importa essas desculpas que inventamos, criamos para fazer coisas. Não, mas ele não estava falando disso. Ou, por exemplo, a parte de honrar pai e mãe, que vai aparecer aqui agora. Honrar pai e mãe. Não, mas eu estava falando nesse sentido. Não busquem razões para fazer algo detestável ao Senhor. Não busque caminhos, não percorram saídas para conseguir ou para ver, para fazer algo. Tudo que está escrito na Bíblia vem de Deus. Tudo que foi criado após a Bíblia é o homem. Então, não, mas é que religião XYZ tem as imagens ou fazem isso, mas assim, é baseado na fé, é baseado. Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. Então, você faz uma oração para uma imagem X. Eu estava, inclusive, não sei se isso é para ser descoberto e falado agora, talvez, não sei, mas se for para poder ser um testemunho, eu vou compartilhar. Eu estava cantando uma música, cantando não, estava lembrando de uma música na época em que eu frequentava uma igreja XYZ, e aí parte da música dizia assim: me cobre com seu manto de paz e acalanto, o amor mais puro e verdadeiro. Aí eu até estava na cozinha pensando esses dias, eu falando, caramba, eu ia naquela igreja XYZ, né? Aí eu falei, caramba, eu cantava essa música. Aí comecei a cantar a música para eu ver cada parte, com a visão que eu tenho hoje, né? Né, o que Deus descobriu os meus olhos e tudo mais. E eu estava cantando, me cobre com seu manto, enxuga meu pranto, não sei o quê. E depois, do amor mais puro e verdadeiro. Eu fiquei, meu Deus, como é que foi uma lavagem cerebral? Porque na minha cabeça, né, seguir uma coisa sem ler a palavra de Deus era o correto.
seguir a palavra de Deus e fazer aquilo, e estava correto. Se tivesse uma imagem na minha frente, né, eu ia ficar bem, tá tudo certo, porque é o que todo mundo tá fazendo, é o que todo mundo faz. Esse líder que tá aqui em cima do altar, do púlpito, né, ele tá ali falando, tá certo. Nunca vão para nada que não seja a palavra de Deus primeiro. Então, é detestável, Senhor. Depois eu fiquei falando do amor mais puro e verdadeiro, mas será que é mais puro do que o de Cristo, né? Falei, então como é que... Óbvio que não. Então como é que pode eu não ter percebido isso antes? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, será que eu tava tão, não sei, cega espiritualmente? Ou se eu, né? Tô falando, não quero, né, como é que fala? Não quero ofender ninguém, nenhuma criança, mas assim, eu. Será que eu estava tão cega espiritualmente? Será que eu estava tão envolvida com, né, com a coisa da religião especificamente, que eu não conseguia ouvir uma letra e interpretar ela do amor mais puro e verdadeiro? Como é que eu podia, né, estar clamando aquilo ali? Então, obviamente, depende de nós abrirmos nossos olhos, né? Abrir mão daquilo que a gente acha que é o correto, abrir mão daquilo que a gente acha que é o certo, que vai contra o que a palavra de Deus está dizendo. E não me importa quem inventou a imagem, não me importa quem pintou a imagem, não me importa quem achou a imagem, não importa quem colocou a imagem junto, não importa quem colocou não importa qual é a congregação, não importa qual é a entidade, não importa qual que é a como é que fala? A autoridade, seja aqui, seja fora do país, seja onde quer que seja, quem inventou, quem colocou, quem põe a imagem ali, me ensinou que era o correto clamar por algo, né? Adorar, cantar, né? Louvor, e com a voz do peito mesmo, algo que é detestável ao Senhor. Então, percebam, pensem. Vocês que estão ouvindo essa live aqui agora, vocês que vão passar essa live para alguém, vocês que vão assistir essa live, vocês que vão compartilhar com alguém, vocês que vão assistir depois e pensar, ah, nossa, deixa eu ver aqui. Pensem, pensem com a cabeça de vocês, pensem com o coração de vocês, pensem nas coisas que são nos apresentadas. Não, mas isso aqui é isso, mas isso aqui é aquilo. Não, não, não. Veja o que está sendo apresentado para cada um de nós, principalmente nessa letra que eu acabei de falar. Eu cantava essa letra, né? Então, são detestáveis ao Senhor. E é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa entender. Detestáveis, não importa quem escreveu a lei XYZ, não importa quem escreveu a regra XYZ, não importa quantas pessoas existem nessa religião no mundo, não importa o quão popular é a religião, ou quão popular é o líder dessa religião, são detestáveis ao Senhor. Não vai ser para a própria igreja, não vai ser para o líder, não vai ser para o mais alto do clero, não sei o que, não vai ser o mais detestável para eles, vai ser pro Senhor. Então pensem nisso, ok? Meditem nisso hoje. E todo o povo responderá o quê? Amém. Maldito quem desonrar pai e mãe. E todo o povo responderá: Amém. Amém significa assim seja, ok? Então, vai ser maldita essa pessoa, assim seja. Que essa pessoa seja maldito. Não sei o quê, assim seja. O amém significa assim seja, ok? Ah, maldito quem desonrar pai e mãe. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco da divisa. Então, aquele que tem aquela malandragem de roubar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? E todo o povo responderá: assim seja amaldiçoado. Maldito quem fizer o cego se desviar do seu caminho. Isso aqui vai para o espiritual ou isso aqui vai para o físico. Todo aquele que cegar uma pessoa, né, desviar a pessoa do caminho propositalmente, aquele que diz, não, mas é isso aqui, sabendo da verdade, sabendo do correto e desviar a pessoa, Deus está olhando, né? A gente não tem como ter maldição, porque glória a Deus, a gente está debaixo da bênção de Cristo. Então, o Espírito Santo não te permite fazer essas coisas, não te permite desviar um cego, seja ele físico, ou seja ele espiritual. O Espírito Santo não permite você fazer isso, né? Se você fizer ou sentir vontade de fazer isso, é necessário estudar a mais a palavra de Deus e é necessário entrar em comunhão com Cristo para você entender onde é que está o seu relacionamento e entrega absoluta a Deus, ok? E todo o povo responderá amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá amém.
Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. E ali em cima ele está falando de honrar o pai e mãe. Então, isso aqui é uma desonra, por exemplo. Desonrar pai e mãe não é somente dizer, o pai diz, não vai para a esquerda, você vai para a esquerda. O pai isso para aquilo, né? É uma coisa, é complexo essa coisa. O pai não pode dizer, o pai ou a mãe, né, não pode dizer, vai lá e põe o dedo na tomada. E você vai lá e põe o dedo na tomada, porque o pai, isso não é desonrar. Existe uma hierarquia e Deus está acima do pai e da mãe. Então, desonrar é uma coisa diferente. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo responderá: Amém. Isso aqui é para sempre. Isso aqui não é somente para o povo judeu especificamente. Isso aqui são as regras, são as leis. E a gente precisa entender que, obviamente, né, está sendo direcionada aos israelitas, mas isso faz parte de leis e coisas que Deus acha detestável. Então, Deus acha detestável. O primeiro que a gente acabou de falar, e eu usei o meu testemunho pessoal, né? Que são os ídolos, levantar qualquer imagem dos ídolos que são detestáveis ao Senhor. Detestável ao Senhor também quem desonra o pai e mãe. Detestável ao Senhor quem roubar a propriedade do próximo, ou vendo um marco aqui para lá. Detestável ao Senhor é quem fizer um cego se desviar os seus caminhos. Detestável ao Senhor, maldito quem negar a justiça aos estrangeiros e aos órfãos e viúvas. A mesma coisa. Detestável ao Senhor relações com o pai, com a esposa do seu pai. Relação sexual com a esposa do pai ou com o esposo da mãe é a mesma coisa, porque você está desonrando o pai ou a mãe, né? Ele não precisa falar. Se aqui ele falou que desonrou o pai, se você fizer o oposto, vai desonrar a mãe. Relações com animais, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa, é maldito. E as pessoas vão responder, assim seja, que se assim seja a pessoa, então, amaldiçoada. Então, é importante ver que isso aqui faz parte do caráter de Deus, de coisas que ele acha detestável. Isso aqui não é simplesmente os 10 mandamentos, né? Porque não é, sabe? A coisa da relação sexual, isso aqui não está nos 10 mandamentos. São vários mandamentos, né? Os 10 a gente sabe quais são, mas eles têm mais de 600 mandamentos para cumprir, e esses são um deles, mas faz parte do caráter de Deus. Então é óbvio que a gente não pode pegar só 10 e achar que é só 10. Isso aqui tudo faz parte dos mandamentos. A gente tem 10 separados, tá tudo certo. 10 escolhidos, 10 Moisés escreveu, 10, mas de ordenança e mandamentos de Deus, a gente está lendo, são vários, vários, vários. Mas isso a gente está vendo que faz parte do caráter de Deus, né? Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá amém. Não importa, não importa. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã e com ou filha de seu pai ou de sua mãe. Maldito quem tiver relações sexuais com a sua sogra. E todo o povo responderá amém. Maldito quem matar seu próximo em segredo. E todo o povo responderá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E todo o povo responderá amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todo o povo responderá amém. Assim seja, né? Então, o que que a gente consegue, o que que foi eu senti aqui, foi mostrado aqui de falar especificamente agora. Quando eu estava lendo esse aqui, Deus veio falando no meu coração, colocando no meu coração. Nós que estamos debaixo do sangue de Cristo, nós estamos debaixo da graça de Cristo, né? A gente precisa entender que Deus não vai nos amaldiçoar, que as nossas maldições já foram na cruz, mas Ele vai aplicar a justiça em todo aquele que fizer qualquer uma dessas coisas, porque Ele nos vê como os olhos de Cristo nos vê. Mas ele é justo através dos olhos de Cristo também. Então, ele não vai nos amaldiçoar, por exemplo, até porque a gente está debaixo da graça, onde o perdão nos conserta, nos muda, né? Nos edifica. O arrependimento que tem que fazer parte da vida de um cristão, o arrependimento. Se arrepender dos pecados, dos nossos erros, tem que fazer parte do arrependimento do cristão, tá? Da vida de um cristão, o arrependimento. Então, obviamente que isso aqui a gente está lendo no cru, de Deus estava colocando, olha, isso aqui é detestável, maldito aquilo, maldito aquilo. Nós, por exemplo, se trocarmos, né?
Isso aqui são coisas horríveis a gente pensar a gente fazer, Deus me livre. Mas se, por exemplo, negar a justiça aos estrangeiros, órfãos e viúvas, ou então fazer, tirar a propriedade do próximo, movendo a cerca para lá, movendo a cerca para cá, né? Isso aqui é especificamente para eles, principalmente na coisa de cerca, vocês veem hoje em dia a guerra que tem, né? Que é para sempre, que foi para sempre, existe para sempre desde sempre por conta dessa parte da terra, de mover o marco, do que foi de Deus, o que que é dos israelitas, o que que é dos muçulmanos e por aí vai. Então, isso aqui, obviamente, tem algumas coisas aqui que são focadas, direcionadas a eles especificamente, né? Mas se alguma dessas coisas aqui fossem cometidas por nós, eu creio que seria muito, 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 muito difícil, quase que impossível, o Espírito Santo não te incomodar para que você não faça algo disso. Ou então que se a pessoa fizer, né? Assim, eu garanto que ninguém vai conseguir dormir bem com a cabeça. Cristão. Ninguém vai conseguir dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo disso, obviamente, e não nem pensar, nem cogitar a hipótese de Deus estar olhando e aplicar, obviamente, a justiça para que a gente aprenda, né, as coisas corretas a serem feitas. Então, isso aqui faz parte de Deus, de quem Deus é, né? E também faz parte dos mandamentos em que os israelitas todos tinham que cumprir. E também faz parte de que nós, debaixo da graça de Cristo, não debaixo de lei, precisamos entender o que é o correto, o que é o não correto, baseado no quê? No discernimento que o Espírito Santo nos dá, tá bom? Então é isso. Finalizamos a live aqui hoje. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, sexta-feira, final de semana, já com o capítulo 28, tá? Amo vocês. Um beijo.